Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, história completa Honkai Star Rail, Expresso Astral, do canal do Angel Dark. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para aquela rapaziada nervosa. Um salve para o Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, Rafael Silveira, João Daniel e para o figurante, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E vamos lá. Eita. E vamos lá. História completa Honkai Star Rail, Expresso Astral, né, velho? A gente tá acompanhando aí. Eu não sei se... Quando esse vídeo aqui sair, já vai ter saído o vídeo lá de 5 horas, quase, praticamente 6 horas, né, velho? 5 horas e 59 minutos, 6 horas lá de história de Honkai Impact 3 RD, né? Mas eu vi aqui, eu achei que era se fosse uma playlist enorme sobre a história de Honkai Star Rail, eu não ia trazer esse vídeo agora, não. Eu ia terminar o de lá primeiro pra não confundir muito, sabe? Mas eu só achei esse vídeo aqui acho que é a história inicial, né? Como é que é a premissa, como é que é aquele universo. Porque Star Rail é um jogo recente, né? Um jogo novo, assim. Eu acho que não deve ter uma história tão grandiosa assim, né? Então eu falei assim, eu vou trazer. Eu acho que não vai gerar muito conflito com o 3RD lá não, tá ligado? Pelo menos eu acho, né? Então eu resolvi trazer. E vamos acompanhar aí, vamos ver o que é então. Vamos ver o que o Anjo traz aí pra gente aí sobre Star Rail, beleza? 3, 2, 1 e play. Fala galera! Fala, Anjo! Finalmente eu tô trazendo algo novo sobre esse jogo lindo que é o Star Rail, que eu estive esperando pelo lançamento desde o primeiro Esse aqui eu joguei, tá, rapaziada? Tem gameplay lá no canal de games lá. trailer que saiu ano passado. Na verdade, até que antes, já que já tinha uns boatos que sairia um novo jogo de Honkai. Mas o importante é que ele finalmente veio, Honkai Star Rail. Mas como muitos já devem saber, o jogo em si, de verdade, ainda não lançou. Ué? Foda, cara. Foda. O YouTube tá uma peste, cara. Tomar no cu. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Eu acho que tá tudo certinho. Tá certinho aqui. Áudio do vídeo tá certinho. Tá. Atualizar a página que aí já resolve o problema de uma vez, né, velho? Enfim. O jogo em si, de verdade, ainda não lançou. Tá. E sim somente a versão final da beta dele, assim como também uma possível data de lançamento para o jogo. E como era mais um capítulo dessa minha franquia favorita de Honkai, mais uma história que acontece nesse maravilhoso multiverso, eu simplesmente não pude me aguentar e fui atrás de tudo que poderia do jogo. Claramente até mesmo me inscrevi para ser um dos que receberia a versão beta, mas a MiHoYo não me deu acesso. Na moral, parece que eles fizeram de propósito, véi. Os malucos enviaram versão beta pra todo mundo, mas pra mim não. Eu tava lá olhando alguns streamers jogando o jogo, pulando todos os diálogos, pulando toda a história e só interessado na gameplay. E ainda falando coisas tipo, nossa, que jogo cheio de texto. Por que esse pessoal tá com o jogo? Me dá pra mim. Parece que a Royo falou, vamos enviar esse jogo pra todo mundo, mas sabe o maníaco pro Lore? Não, ele a gente não vai enviar nada, deixa ele chupando limão. Por quê, velho? Por quê? De qualquer jeito, se não foi o GG... Mano, olha, mano, muito bom, cara. O Anjo exala carisma, né, velho? Eu gosto muito da voz dele também, assim, quando ele faz esses... Tem bastante humor, tá ligado? Brincadeira assim. E o Honkai Impact estar em outra língua que me impediu de conseguir ter acesso à história, não vai ser vocês me impedindo de ter acesso ao beta que vai conseguir. E por isso eu dei meu jeito e fui atrás de todo tipo de lugar que eu poderia pra conseguir consumir essa história. O que foi difícil, porque por mais que 500 mil de pessoas tenha conseguido acesso, parecendo até que eu fui o único deixado de fora, a maioria ficou com a mania de querer pular os textos e não me deixava consumir a lore. E os americanos, por exemplo, ficavam tão concentrado na mecânica do jogo, que também não me deixava concentrar na história. Eu até tentei nas lives do Zera, já que eu escutei que ele também tinha conseguido acesso, só que eu perdi a live ao vivo. E as lives salva dele só dá pra ver se você for sub. Tinha um monte de live de VTuber, mas eu ficava tão concentrado nas VTuber que eu esquecia do jogo. Só que no final, de um jeito ou de outro, eu consegui, então chupa. E hoje eu vim ajudar você, meu companheiro, meu desbravador das estrelas, que também é obcecado por uma boa lore, mas infelizmente também não conseguiu acesso à versão beta.
jogo. Como já era óbvio, eu já planejava trazer a história completa desse jogo aqui também. Então eu pensei, por que não ajudar o pessoal que está completamente perdido, doido pra saber o que essa história está falando, mas não conseguiu achar em lugar nenhum. E por isso eu vim com o primeiro episódio da série. Sim, antes do jogo lançar. Como é uma versão beta, pode ter algumas alterações até o final do jogo. E se houver alterações pesadas, eu posso fazer um novo episódio 1, agora atualizado com as melhorias. Se for muito brusca, é claro, as mudanças. Mas se for bem de leve, eu faço só um vídeo falando as mudanças que aconteceram, sem precisar fazer todo um novo episódio, voltando tudo de novo. E se você estiver preocupado pensando, pô, mas trazer a história assim ainda da versão beta, será que não é perigoso? A empresa não pode, sei lá, te dar um strike ou algo do tipo? Poder, ela até pode, mas tipo, aqui é um canal de anime. Qualquer estúdio de anime pode vir aqui e fazer o mesmo. Desde sempre aqui foi vivendo perigosamente. É, errado não tá, né, pra velho? que isso não aconteça. É bem E por aí mesmo. essa história aqui, já dando um spoiler, tá boa pra garai. Então já vai pegando seu cafezinho, senta aqui comigo. Bora. A história está pra começar. A história contada no vídeo estará se baseando na história disponível durante a beta final do jogo, por isso até o lançamento oficial poderá ocorrer algumas mudanças. Além disso, como eu não possuo a versão beta, eu estou limitado ao que consegui através de streamers e o site oficial do jogo. Sendo assim, se alguém com a versão beta notou alguma coisa importante que eu possa ter pulado, por favor comente e ajude o pessoal. Royalverse. E é assim que, em meio ao caos e confusão, que a história começa. Atualmente estamos em algum lugar profundo da galáxia, na Estação Espacial Herta. A Estação Espacial é um verdadeiro museu espacial que carrega um grande número de pesquisadores e curiosidades misteriosas, criado pela cientista Herta para servir como um armazém, onde ela colocava a sua grande coleção de curiosidades e as maiores descobertas que ela fez pelo universo. E nesse momento, dois incidentes que estavam correlacionados acabaram acontecendo na estação. Um deles foi um ataque de inúmeras feras da Legião Antimatéria, que invadiram a estação e começaram a atacar os pesquisadores. E o outro incidente foi a invasão de duas agentes da facção misteriosa Stellaron Hunter. E a partir desse momento, começamos a acompanhar a história a partir do ponto de vista de Kafka, uma dessas agentes que havia acabado de invadir. Kafka conversava com uma garota misteriosa através do comunicador chamada Silverwolf. De acordo com a conversa delas, elas haviam usado todo aquele incidente para conseguir invadir a estação. Elas também deixam claro que tudo o que estava acontecendo já havia sido previsto pelo líder da Stellaron Hunter, uma pessoa misteriosa chamada Helio. Ela falava como se o mesmo tivesse visto todo o futuro e roteirizado para elas tudo o que elas deviam fazer. Elas também deixam claro que sabem que logo o pessoal do Expresso Astral iria aparecer, e por isso elas deveriam se apressar e encontrar o Stellarium o quanto antes. Enquanto andava pela nave, indo até a localização de Silverwolf para que juntas pegassem o Stellarium, Kafka encontra com várias bestas da Legião de Antimatéria. A Legião Antimatéria é uma coalizão intergaláctica de raças e seres alienígenas extremamente hostis que servem diretamente a Nanook. Mesmo que Kafka deixe claro que foi elas quem acabaram atraindo essas bestas, elas mostram que também não estão do lado delas, e sim só as atraíram para que elas pudessem servir de distração. Mas como elas também apareciam no seu caminho, ela facilmente eliminava todas as bestas que apareciam com extrema facilidade, antes que elas conseguissem a aborrecer.
Após enfrentar várias e finalmente conseguir chegar até a sala de controle, Kafka se encontra com Silverwolf, uma garota que também fazia parte da facção Stellaron Hunter e uma contraparte de Bronya. A menina da tecnologia aí, ó. No instante que aparece, Wolf elimina uma das bestas que estava tentando atacar Kafka, a deletando da realidade, como se estivesse apagando algum personagem em um jogo. Juntas elas conversam sobre o objetivo que vieram buscar naquela estação. Encontraram o Stellaron, uma das raridades que Herta havia conseguido colocar as mãos, e estava escondido em algum lugar daquela estação. Wolf então hackeia toda a estação, e rapidamente encontra uma sala secreta que estava fora de todos os dados da estação. Um cofre escondido feito pela própria Herta, para esconder a maior de suas raridades. Mas para Wolf, a maior hacker da galáxia, encontrar o item em uma sala invisível não passava de brincadeira de criança. As duas então invadem a sala secreta de Herta, e encontram um objeto brilhante misterioso, chamado Stellaron. Enquanto Kafka retira o objeto do pedestal em que estava, ela pede para que Wolf prepare o corpo que servirá como receptáculo. E é a Depois de ter gente. o preparado, Wolf apresenta os dois corpos que poderiam servir como receptáculo, e diz que somente Kafka poderia escolher qual dos dois seria o hospedeiro. Só lembrando que é nesse momento em que você escolhe o gênero do personagem e o nome que ele vai ter. Como eu ainda não sei se os dois já têm um nome oficial, a partir daqui eu chamarei o protagonista de Nero, pois é um nome legal e que serve para os dois gêneros, além de ser o nome que eu vou escolher para o meu personagem. Se já tiver saído qual é o nome oficial deles, comenta aí, que a partir de um próximo resumo eu posso mudar para a forma certa de chamá-lo. Kafka então escolhe um dos corpos, que misteriosamente aparece diante dela. E então Kafka coloca o Stellaron dentro do corpo do protagonista, enquanto pergunta para Wolf se ele irá lembrar de alguma coisa. Wolf responde que provavelmente ele lembrará dela, indicando que esse não seria o primeiro encontro dos dois. E assim Nero abre seus olhos, sem saber onde estava, sem saber quem eram elas, e sem saber quem era ela. Kafka então fala: escute. Você está em estado de choque no momento. Você não sabe quem é, nem mesmo porque está aqui. Também não sabe o que deve fazer agora. Você deve sentir que eu pareço alguém familiar, mas não sabe se pode confiar em mim. Mas nada disso importa agora. Só o que você precisa saber é que eu estou partindo, e você vai ficar aqui sem ninguém nessa estação espacial. Daqui pra frente, você não precisa pensar em nada do seu passado, nem mesmo duvidar de si mesmo. Em um futuro muito próximo, você vai se encontrar com muitos perigos e dificuldades, mas também vai ter experiências maravilhosas. Vai encontrar companheiros que vão te tratar como família, e vai embarcar em aventuras surreais com todos eles. E ao fim de sua jornada, qualquer dúvida que ainda é o jogo falando com a gente, né, será velho? respondida. Esse é seu futuro. Esse é o futuro que Hélio previu. Então, o que me diz? Você gostou? E com Nero dizendo que sim, mas perguntando para onde ela iria agora, a conversa dos dois acaba chegando ao fim, pois o mesmo novamente começava a ficar inconsciente, e Kafka e Wolf falavam que precisavam ir, pois logo a tripulação do Expresso Astral apareceria, e seria péssimo se eles os vissem aqui. Kafka então se despede, dizendo que logo ele se encontrará com alguém. Ele deve ir com essa pessoa, e que a partir de agora, sempre que ele for fazer uma escolha, ele deve escolher aquela que menos o fará se arrepender. E assim Kafka desaparece com Wolf, e o protagonista novamente fica inconsciente. E com isso, um tempo indeterminado acaba se passando. O protagonista continuava inconsciente, até que de repente começou a escutar algumas vozes. Massa. E assim, finalmente, o protagonista desperta, se encontrando com Marcio e Dan. Ambos eram membros do Expresso Astral. Eles haviam vindo para a estação para entregar um certo item, que haviam prometido trazer para Herta, a fundadora da estação. Mas logo após chegarem, eles acabaram presenciando o ataque da Legião Antimatéria na nave. E seguindo as instruções de Asta, estavam ajudando na evacuação dos sobreviventes. Conversando com o protagonista, ele acaba falando que havia perdido suas memórias, e não lembrava de nada.
quem era ele ou por que estava ali. Marcio e Dan também acham aquilo estranho, pois eles não haviam recebido nenhuma informação de que aquele garoto poderia estar na nave. Afinal, Asta havia dado as informações dos demais para que eles ajudassem na evacuação, mas ela não havia falado nada sobre o protagonista. Pedindo para que ele tentasse se esforçar um pouco mais em tentar lembrar de seu nome, ele acaba relembrando do nome Nero, e assim Marcio se convence de que o certo a fazer seria levá-lo até os outros cientistas, pois ele ficaria mais seguro lá, do que perambulando pela estação, enquanto esse ataque da Legião Antimatéria estava acontecendo. Dan acaba concordando, mas fala que eles devem ir na frente, afinal ele ainda devia procurar o chefe do departamento de segurança, Arlan. Depois que ele o encontrasse, ele levaria até o salão principal também, então eles poderiam ir na frente. Assim os grupos se dividem momentaneamente, e Marcio convence o protagonista a utilizar um bastão para se defender, caso alguma besta apareça durante o caminho, mas ela também fala para ele não se preocupar, pois enquanto ele estiver com ela, ele estará seguro. Durante o percurso do caminho, ambos continuam a conversar, assim como também... Pô, tá me dando vontade de voltar a jogar, velho. Eu joguei essas partes aí tudo, galera. Marcio fica impressionada, pois mesmo não parecendo, o protagonista era bem forte, além de ter um bom estilo de luta. O protagonista, curioso, também pergunta a ela o que era o Expresso Astral. Marcio explica que o Expresso Astral era um gigantesco trem espacial que viajava pelo multiverso, seguindo os trilhos da árvore imaginária. O Expresso Astral era capaz de viajar em mundos alternativos. O Expresso Astral conseguiu essa capacidade graças ao Aeon do Trailblazer, mas ela em si não sabe explicar muito bem. Então, se ele ainda estiver curioso, ele deveria pedir uma explicação mais detalhada para a navegadora. Já Marcio pergunta para o protagonista se ele conseguia lembrar se era um dos pesquisadores daquele lugar, algo que o protagonista fala que não. Ele não lembrava de ser um pesquisador, mas também, como não lembrava, não tinha como ter certeza. Depois de um tempo, eles finalmente chegam no elevador, mas o mesmo não estava funcionando. Marcio fala que se Dan estivesse aqui, talvez eles conseguissem de alguma forma, mas é quando Dan aparece e fala que também não sabe o que fazer. Marcio pergunta como ele chegou tão rápido e Dan fala que havia avistado eles dos andares de cima e por isso saltou até aquele lugar. Ele não havia encontrado Arlan em lugar nenhum, mas de acordo com as informações que foi dada pela estação espacial, ele deveria estar em algum lugar da sala de comando. Marcio percebe que provavelmente Arlan sabia como utilizar os elevadores. 7 de março é um nome muito bom, mano, na moral. E sabia como lidar com as bestas da Legião Antimatéria. Eles poderiam continuar por ali por mais um tempo e encontrar Arlan, para que aí conseguissem utilizar os elevadores. Assim os três começam a trabalhar juntos, enfrentando as bestas que apareciam e procurando Arlan pela nave. Finalmente, depois de um tempo, eles encontram Arlan. O mesmo estava com seu braço e perna machucados, e extremamente cansado das batalhas que teve até agora. Como ele era o responsável pela segurança, Marcio pergunta para ele como tudo aquilo havia acontecido. Um ataque da Legião Antimatéria, tão de repente assim, e em uma zona onde normalmente eles não atacariam. Arlan fala que também não sabe. Tudo aquilo aconteceu muito de repente, e o mais estranho é que esse ataque aconteceu em um momento muito suspeito. Logo quando alguém havia hackeado o sistema deles, as bestas começaram a aparecer e atacar por todo lugar. Parecia ser suspeito demais ser só uma coincidência, mas ele não pôde investigar, pois estava responsável em proteger as pessoas enquanto a evacuação acontecia. Mas infelizmente ele acabou tendo sua perna e braço machucados e por isso não foi de grande ajuda. Dan, Marcio e o protagonista falam para ele não se culpar, não havia nada que ele pudesse fazer. Eles perguntam como eles poderiam utilizar o elevador, e Arlan fala que provavelmente Asta havia desligado eles para que nenhuma besta utilizasse para descer até o salão principal, já que era lá onde todos os sobreviventes estavam. Mas contanto que eles tivessem um cartão de permissão, eles conseguiriam ir lá. Ele fala que Asta deveria ter entregue algum para eles, ou então eles nunca conseguiriam utilizar o elevador. Marcio então se lembra que realmente havia recebido algo assim de Asta, mas havia esquecido completamente disso. Dan e Arlan ficam encarando a garota, mas rapidamente mudam de assunto, falando que eles não deveriam utilizar o elevador principal, e sim o que ficava mais aos fundos. Afinal, como havia uma grande quantidade de bestas ao redor do principal, se eles utilizassem aquele, provavelmente alguma besta iria passar junto com ele. Ele então dá a localização do outro elevador para eles e fala para que eles vão por ele. Dan pergunta se ele não iria também, mas Arlan fala que ele só iria acabar atrapalhando. Com sua perna do jeito que estava, ele mal conseguia caminhar. E se alguma besta aparecesse, com seu braço direito naquele estado, ele não iria conseguir lutar também. Então eles deveriam deixá-lo lá, para que ele não acabasse se tornando um fardo. Marcio fala para ele não dizer isso. Aí ele conhecia aquele lugar melhor do que ninguém.
Então ele conseguiria ajudar para que eles não se perdessem durante o caminho. E o protagonista fala que ele também não iria os atrasar. Se fosse preciso, ele iria ser sua muleta. Então ele não deveria se preocupar em atrasá-los durante o caminho. Agradecendo a fala dos dois, ele então decide ir com eles. E assim os três vão até o elevador secundário. Eles acabam passando pelos caminhos certos e quase não se encontram com nenhuma besta. Mas assim que chegam na passarela para o elevador, uma besta gigante aparece e começa a os enfrentar. Ela dá buff também, velho. Eu não lembro se ela cura a gente. Mas com todos trabalhando juntos, eles conseguem vencer as bestas e liberar o caminho. E assim, Dan e Arlan também ficam impressionados com o protagonista, que parecia ter um instinto natural para a luta. Mas é quando de repente a besta que eles achavam que haviam derrotado, de repente ruge e invoca várias outras ao redor deles. A situação estava extremamente problemática. Não parecia que eles poderiam fazer algo contra tantas. Mas é quando de repente um drone aparece e começa a destruir as bestas, assim como abrir caminho para que eles passassem. Não perdendo tempo, Março puxa o protagonista e junto eles correm para o elevador e finalmente conseguem descer até o salão principal. Assim que eles chegam, eles se encontram com a pessoa que havia os ajudado com o drone, a navegadora do Expresso Astral, Himeko, a contraparte. Eu acho que eu joguei até esse ponto aqui, aí daqui eu parei, velho. Eu acho, né? Quando a gente vê com a Himeko. A navegadora do Expresso Astral, Himeko, a contraparte da Himeko de Honkai Impact. Março reclama dizendo que se ela já estava ali, ela deveria ter ajudado antes. Afinal, havia um número gigantesco de bestas por aquele lugar. Himeko fala que aquele número não parecia ser tão grande coisa assim. E Março diz que ela só acha isso porque não teve que os enfrentar. Eles poderiam ser fracos, mas eram vários e estavam voando por todas as partes. Tentar lidar com eles era que nem lidar com um enxame de gafanhotos com arco e flecha. Já tentou acertar uma flecha num gafanhoto? Himeko fala que com o disparo dela não faria diferença. Afinal, com o disparo dela, ela conseguiria destruir todos eles, mas isso acabaria explodindo a estação espacial junto. E como Herta iria brigar com ela se ela fizesse isso, ela achou que não seria uma boa ideia. Então Himeko começa a falar com Arlan, perguntando se ele estava bem e dizendo que Asta estava o procurando. Arlan fala que não era nada que um remédio não pudesse resolver e diz que irá se encontrar com Asta agora e por isso terá que conversar com ela uma outra hora. Assim, agradecendo mais uma vez o grupo e se separando dele. Himeko então se apresenta para o protagonista, falando que ela era a navegadora do Expresso Astral. Março explica que isso significava que ela decidia para onde eles iriam então. Himeko se desculpa, já que conhecendo a personalidade de Março, ela deve ter arrastado o protagonista para muitos problemas. E o protagonista só responde dizendo que nunca havia se encontrado com alguém com tanta energia antes. Março fala que esse era seu charme e que ele deveria se acostumar com isso. O próprio Dan estranhava também no início, mas agora já havia se acostumado. Dan responde dizendo que vai usar o direito dele de poder permanecer calado. E vendo que os três já haviam virado amigos, Himeko decide levar o protagonista para se encontrar com Asta. Chegando lá, Asta estava utilizando o computador da sala principal para checar a situação da estação e percebeu que havia muitas partes danificadas por causa desse ataque. E então Março chama sua atenção, dizendo que eles já haviam voltado. Himeko pergunta para Asta se ela já havia conseguido se comunicar com Herta e se ela já sabia o que estava acontecendo na estação. Asta fala que já enviou várias mensagens para ela, mas ela nem sequer olhou. Mas ela fala também que já esperava por isso, afinal Herta é daquele jeito. Himeko acaba concordando, mas fala que vai enviar uma mensagem também, falando que eles finalmente haviam recuperado o item que ela tanto queria. Graças à curiosidade dela, ela não iria ignorar essa mensagem, e assim ela avisaria sobre tudo o que aconteceu dentro da nave. Asta
Asta agradece a ajuda de Himeko. Um tempo se passa e Março, Dan e o protagonista começam a verificar se estava todo mundo bem. Mais tempo se passa enquanto Márcio, Dan e o protagonista conversavam com outros tripulantes do expresso da estação, né? Pouquíssimo tempo depois das coisas ficarem calmas e parecer que tudo voltaria ao normal, um monstro gigantesco acabou sendo avistado, tentando invadir o campo de força da estação espacial. Aquela era a besta do fim do mundo, um monstro da legião antimatéria extremamente perigoso. Asta fala que vai ficar ali, tentando ao máximo evitar que ele consiga entrar na barreira, mas pede para que os outros do Expresso Astral deem um jeito de derrubá-lo, antes que a estação espacial acabasse sendo destruída. Himeko, Dan e Março começam a planejar o que deveriam fazer junto ao protagonista em uma sala separada. Aquilo era uma situação extremamente perigosa. Talvez só com os membros que eles tinham à disposição eles não conseguiriam dar conta da besta. E desse jeito a estação espacial iria cair. Himeko fala para eles não subestimarem a estação espacial feita por Herta, a menos que o próprio emanador da destruição apareça. Com certeza ela vai resistir. Mas Dan fala que isso só será por um tempo. Himeko fala que por isso mesmo eles devem fazer algo. As chances podiam ser pequenas, mas se eles fossem juntos e levassem o protagonista, existia a possibilidade deles conseguirem fazer alguma coisa. Dan ficou curioso, sem saber o porquê Himeko tratava o protagonista como se ele fosse uma chave crucial para conseguir lidar com essa situação. Mas Himeko fala que era apenas uma possibilidade, um pressentimento que ela tinha, mas ainda assim não era certeza absoluta. Mas antes de irem enfrentar o monstro, eles deveriam ir até a plataforma de ferrovia para se encontrar com o Welt. Março fica surpresa, pois não havia sido informada que o Welt também estava ali. Dan explica que o Expresso Astral fica analisando as coordenadas dele em tempo real, e desde que a besta apareceu, a estação começou a se mover de forma brusca, e por isso Welt com certeza deve ter visto e vindo ver o que havia acontecido. Himeko também concorda com o que Dan diz e fala para eles se apressarem para ir aonde ele estava esperando. Assim o grupo começa a correr, enfrentando várias bestas que estavam pelo caminho e indo até a ferrovia. Foi um caminho mais difícil e mais longo do que ir até o salão principal, mas graças ao suporte que Himeko estava dando agora, eles conseguiam passar por um número muito maior de bestas com muito mais facilidade. E finalmente... Desculpa pausar aqui, mas pelo que eu tô vendo até agora, é uma história bem diferentinha, assim, né? Em comparação ao Honkai, então acho que... Cara, acho que dá pra acompanhar as duas ao mesmo tempo, assim. Eu não sei se tem mais vídeo dessa história, se vocês quiserem aí, comentem aí que eu trago. Parece ser diferente, né? Eu acho que não tem muito a ver com Honkai, eu acho que é outras questões, né? Eita, então eu acho que, assim, é bem diferente, é outra parada, parece, outra história. Então acho que não vai gerar muito conflito não, acredito eu, né? Agora, eles conseguiam passar por um número muito maior de bestas com muito mais facilidade. E finalmente, depois de passarem por todo aquele labirinto, ao chegarem perto da entrada da ferrovia, a besta que havia dado toda a volta aparece diante deles como se estivesse os caçando. Mate, Mitsuki! 本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。E assim, os quatro que estavam ali sozinhos foram forçados a terem que enfrentar a besta, sem qualquer tipo de suporte. O especial aí dele. Especial dela, aparentemente, né? Da Himeko. Caralho. É o raio do Omni-Man lá, velho. Que eles jogam no Omni-Man, tá ligado? Especial dela. Especial dele.
Todos foram ao máximo, usando tudo que tinham, sem se conter, para conseguir lidar com aquela besta. Mas por mais que eles se esforçassem e usassem todas as suas forças para conseguir tentar lidar com aquele monstro, parecia mais que aquela disputa toda estava virando uma luta de resistência para ver quem aguentaria mais. Se eles conseguiriam vencer a barreira do inimigo, a defesa e a resistência da besta do fim, ou então suas forças chegariam a um fim depois de terem usado tudo que tinham. Era over. Quem é essa? Será que é a joia, a joia que foi colocada dentro dele falando com ele, cara? Estelaram? Será? Eita. Olha o Welch aí, olha o Shed aí, ó. 幼児ちゃん、彼。もう大丈夫だ。 Senhor 場 Yang. 所を変えて話そう。 Algumas horas se passam desde aquele incidente gigantesco. Durante esse tempo, o protagonista acabou ficando inconsciente e dormindo em uma sala. Março havia ficado ao seu lado, o vigiando enquanto estava inconsciente. E assim que o mesmo desperta, ele fica confuso com tudo o que havia acontecido. Março explica que graças a ele, e também a Welch, todo o incidente já havia acabado. E agora a estação já estava segura. Ela disse que era normal a mente dele estar um pouco confusa depois de tudo o que havia acontecido, mas que com o tempo sua memória voltaria ao normal. Ela fala que Himeko estava esperando por ele para conversar sobre alguma coisa, mas ela diz que ela vai ter que sair e não vai poder acompanhá-lo, pois ela e Dan têm outra missão a fazer. Assim os dois acabam se separando e o protagonista vai em direção a Himeko. Chegando na sala em que ela estava, Himeko Durante a edição dessa parte ainda não tinha gameplay do prota masculino. A partir dessa parte disponível. E o protagonista vai em direção a Himeko. Chegando na sala em que ela estava, Himeko acaba parabenizando o protagonista e falando que ainda bem que ele havia acordado. O protagonista pergunta por que ela estava o parabenizando, mas ela diz para ele esperar um pouco, pois aquela pessoa já devia estar chegando. E assim, uma jovem garota de aparência misteriosa acaba entrando na sala. A garota acaba reclamando, dizendo que ela só havia ficado fora por alguns meses. E mesmo assim, isso foi o suficiente para a estação espacial ficar naquele estado. Himeko dá boas-vindas, a chamando de Herta. E explica para o protagonista que aquela era a verdadeira mestre da estação espacial. A número 83 da Sociedade de Gênios. A cientista brilhante Herta. Herta acaba reclamando com Himeko, pois diz que ela mesma tem vários outros títulos, além de vários outros feitos muito mais incríveis. E ao invés de dizer qualquer um deles, ela simplesmente a apresentou dizendo que ela é a número 83 da Sociedade de Gênios. Algo não muito incrível assim. O protagonista, achando aquele corpo da garota meio curioso, pergunta se ela era mesmo Parece uma boneca, né, velho? Robô. E é quando Herta explica que aquele corpo, na verdade, era apenas uma marionete. A verdadeira Herta olha estava aí, em ó, outro boneca. lugar, mas ela estava utilizando ele para poder conversar diretamente com o protagonista. Olhando para Himeko, Herta pergunta se essa criança realmente possuía o Stellarum dentro dele. Himeko acaba dizendo que sim, e ela confirmou com os próprios olhos. E então Herta fala que agora estava curiosa. Ela gostaria de investigar com os próprios olhos então. Herta acha aquela situação bem interessante. Afinal, ela havia criado toda a estação espacial só para manter o Stellarum desativado e manter o azul longe do desastre. E mesmo assim, o Stellarum estava agora ativado dentro daquela garota na sua frente. Ela gostaria de saber quem foi que mexeu nas coisas dela e fez aquilo acontecer. Além de também querer saber como aquela garotinha conseguia manter toda aquela energia dentro desse corpinho. Himeko também estava curiosa, pois havia notado que o Stellarum estava extremamente estável dentro do corpo dele. E Herta fala que era verdade. O corpo dessa criança deveria ser bem diferente. O protagonista fala para Herta parar de ficar chamando ele de garotinho, mas Herta fala que perto dela,
qualquer um é apenas uma criança. Herta pergunta para Himeko se essa criança não deveria ser do mesmo tipo que a Marson, mas depois diz para Himeko não responder. Ela mesma gostaria de descobrir enquanto faz investigações nela. E Himeko fala que antes dela sair fazendo qualquer investigação no corpo do protagonista, ela deveria pedir permissão. Herta então olha para o protagonista e fala para ele não se preocupar e dar logo a permissão. Com as habilidades dela, ela poderá fazer qualquer tipo de cirurgia e o protagonista não vai nem sentir. E o próprio protagonista também deveria ter algum tipo de curiosidade sobre si mesmo. Então ele deveria aproveitar a oportunidade, pois nesse momento Herta estava curioso com ele. E enquanto ela estivesse curiosa, ela conseguiria descobrir qualquer coisa que ele quisesse também. Mas depois que ela perdesse sua curiosidade, ela simplesmente iria ignorá-lo e não investigaria mais ele, não importa o quanto ele pedisse. Já Himeko fala pro protagonista pensar bastante. Esse era o tipo de pessoa que Herta era. Aceitar ou não aceitar era uma escolha que ele mesmo deveria fazer. Mas Himeko fala para ela não se sentir pressionada. Se por acaso ela não quiser ficar, ela pode dizer. E se for a escolha dela, ela também aceita levá-lo junto com os outros no Expresso Astral. Afinal, o pessoal do Expresso Astral já tem um pouco de experiência com Stellar. Além do mais, eles poderiam voltar para a extração outro dia, se o protagonista quisesse fazer a investigação com Herta. Herta acaba achando essa opção também bem agradável, pois assim ela não precisaria se preocupar com pequenininha enquanto ela estivesse ocupada, e poderia investigar seu corpo quando estivesse mais livre. O protagonista acaba falando que Herta com certeza era a pessoa mais egocêntrica que ele já viu, mas Herta simplesmente responde dizendo que isso é porque ele nunca viu nenhum outro membro da sociedade de gênios. Lá só tem pessoas assim ou muito piores. E assim o protagonista acaba decidindo aceitar a proposta de Himeko, mas dizendo que um dia voltaria, pois também estava curioso com o que ela descobriria durante sua pesquisa. Herta acaba gostando da ideia e então dá seu número para o protagonista, dizendo que quando fosse voltar deveria enviar uma mensagem para ela, para que ela pudesse deixar seu horário livre para poder fazer a investigação. E assim ambos se separam e o protagonista começa a se preparar para poder fazer sua viagem. Enquanto se preparava, o protagonista também aproveita para investigar a nave uma última vez e também se despedir de todo mundo que conheceu. Ele também pega um número de alguns pesquisadores que havia feito amizade, como o próprio Arlan. E finalmente, depois de se despedir de todo mundo e ver uma outra experiência criada por Herta, ele vai à ferrovia para se juntar ao... Tudo isso daí, galera, é a introdução, tá ligado? É a parte inicial do game mesmo, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que a gente sai daí, que aí sim a nossa jornada realmente começa, tá ligado? do Expresso Astral. Aí, ó. Agora a nossa jornada inicia. Time to get on. All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. Um trem no espaço E assim, é sensacional, com várias velho. perguntas em aberto, nossa viagem pelo multiverso se inicia. Quem é o protagonista? Qual sua relação com Wolf e Kafka? O Welt ainda possui algum poder como Hesher? A que novo destino o Expresso Astral se caminha? O que é o Stellaron? O que são os Aeon? Quem está por trás da Legião Antimatéria? Qual a conexão disso tudo com o próprio Honkai? Onde está Carole? O que Herta quis dizer quando comparou o protagonista com Marso? Vários e vários mistérios e histórias nos aguardam nesse incrível multiverso. E se você quer que eu continue trazendo os resumos dessa linda história aqui pro canal, não se esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e virar Boa, membro, muito bom, mano. Tá ajudando muito. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, vou ficando por aqui. Foi! Bom, o motivo do Welt tá aí, a gente já viu, né, velho? Eu trouxe um react recentemente sobre isso, né, velho? Falando que ele foi aí pra cumprir a promessa dele com a Himeko, né? Porque aí tem a Himeko, né? Ela que faz parte dos Caçadores de Stellaron, né? E é ela a contraparte da Bronn ali, que eu esqueci o nome. Mas o Blade... Enfim, tem muitos outros mistérios e o nome do jogo é Honkai, né, velho? Então deve ter alguma coisa a ver com Honkai. Eu falei que, cara, talvez não tenha, então não vai fazer muita confusão, mas às vezes pode sim fazer confusão um com o outro, né, velho? Eu acho que é melhor a gente terminar Honkai
Impact 3RD primeiro, para depois a gente migrar para a história de Honkai Star Rail. Eu não sei se o Anjo fez outro vídeo de Honkai Star Rail, né? Explicando a lore do jogo e tudo mais, né, mano? Enfim. Ou se ele também pensa assim, que vai terminar um para depois focar no outro, tá ligado? Em questão de resumo de história. Eu não sei. Vou deixar para vocês comentarem aí e trazerem responder essa dúvida aí que eu tenho, tá? Bom, quem é nosso protagonista? Cara, eu não sei. Aparentemente eram dois corpos ali. Será que a gente já estava sendo feito para suportar esse poder do Stellaron? E quem é aquela pessoa que apareceu falando com o nosso protagonista ali? Será que a joia aquela pessoa é Stellaron? Tá ligado? Enfim, eu não sei. E o que isso tem a ver com Honkai? Tudo isso aí também são alguns outros mistérios que eu realmente não faço ideia, né? Eu mostrei pra vocês ali até o trechinho ao qual eu joguei. Acho que foi o trechinho até onde a gente encontra com a Himeko. E depois eu não joguei mais. Né? Eu acho que eu acabei muito cedo no jogo. Eu devia ter progredido mais um pouquinho, né? Até a hora que a gente pega o trem. Mas eu acabei não indo, né, velho? Viajei. Encerrei a gameplay mais cedo do que eu esperava, né? Enfim. Bom, mas tá aí, rapaziada. Prestando bastante atenção na história aí, né? Aqui é a versão beta ainda. Provavelmente o Anjo deve ter trazido outros vídeos aí explicando melhor, né? Porque aqui a versão beta não era oficial ainda. Não sei se mudou alguma coisa ou não mudou. Bom, deixa pra vocês aí comentarem aí nos comentários, tá? Então comentem aí o que vocês acharam. Lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Anjo Dark. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Rapaziada, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo. Um forte abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui.